O título da palavra diz: As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Esse é o título da palavra. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa dos que a sujeita, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmo, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Só até aqui, irmãos. Amém. Então a palavra de Deus hoje, irmãos, eu nunca li esse versículo aqui, mas a palavra de Deus hoje, ela nos traz adiante uma esperança, porque está escrito aqui na palavra de Deus: porque para mim que tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então tudo que nós lemos aqui nesse versículo é que muitas das vezes nós passamos por diversas aflições, tribulações, angústia, situações, irmãos, que nós olhamos e imaginamos: Senhor, como que eu pude e estou passando por essa situação? Como que eu posso estar passando por essa situação? Como que eu posso estar passando por esse tipo de tribulação? Como que eu posso estar dentro de uma situação tão desesperadora que está presente na minha vida? E aqui, irmãos, a palavra, ela nos admoesta para que nós possamos ficar em paz com o nosso espírito, com nós mesmos, ficar em paz, porque ela diz bem claro: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, muitas das vezes as aflições vêm, as angústias vêm, as tribulações vêm, mas irmãos, para que nós possamos passar do primeiro nível para o segundo nível, porque muitas das vezes, sem provação, nós não podemos ser aprovados. Sem a manifestação das aflições, não tem como ser aprovado. Então, se nós pegarmos a Bíblia e lermos elas desde o princípio, sempre teve as provações, sempre teve as aflições. Então nós lembramos, por exemplo, de José, né, irmãos, que era um moço dedicado, e ali foi traído na sua própria família e foi jogado dentro de um calabouço, né? Ali foi escravo. Depois Deus levantou a cabeça dele, mas cada situação que José passou foi para que Deus pudesse colocar ele no trono, irmãos, para que ele pudesse ser grande. Então, olhe para a tua situação hoje e vê, irmãos, aonde você vai chegar amanhã, porque
Se José fosse olhar, irmãos, somente para a situação que ele vivia, ele não ia chegar diante do rei nunca. Ele não ia ser o segundo homem depois do rei nunca, né? Então Deus tinha um propósito na vida de José. E da mesma forma, é você hoje que entrou aqui. Deus tem um propósito muito grande na tua vida, mas é necessário que venha essas provações, é necessário que você passe por tribulações, para que Deus possa te aprovar para passar para a segunda fase, irmãos. Então tudo que você está vivendo, tudo que você está hoje passando, o Senhor te diz, irmãos, a glória que te espera, irmãos, cobrirá a tua cabeça, irmãos, e muitos irmãos vão ficar abismados do que eu vou fazer na tua vida, né, irmãos? Então, um moço, como agora falando de Davi, um moço que vivia, irmãos, isolado num canto, também outro rejeitado pela família, também foi jogado numa cova ali para morrer, né, irmãos? E Deus tinha um propósito muito grande. Sabe por que o adversário mexe com a tua alma? Sabe por que o adversário mexe com a tua cabeça, mexe com o teu sentimento, mexe com o teu ser? Porque Deus tem um propósito muito grande para fazer na tua vida, irmãos, e para mostrar para aqueles que te rodeiam que Deus ama a tua alma. Então não adianta ir para o Nordeste, não adianta ir para o Oeste, não adianta ir para o Sul. Deus já te marcou, irmãos, e você tem a marca de Jesus Cristo. Aonde você for, a minha graça te acompanhará, irmãos. Não adianta você tentar se esconder, não adianta, irmãos, não vai dar certo. Aonde você entrar, vão te reconhecer, como reconheceu Pedro, irmãos. Pedro, quando Jesus Cristo estava sendo levado para ser crucificado, muitas pessoas olhavam para Pedro e falavam: esse aí também andava com Jesus. Pedro olhou e falou: não, eu nunca andei com esse homem. E aí, irmãos, aí o outro vinha e olhava para ele e falava: não, ele estava com Jesus. Não, eu nunca andei com esse homem. E aí o galo cantou 3 vezes e Pedro, irmãos, olhou e se arrependeu de alma, irmãos. Então não adianta tentar se esconder, irmãos. Aonde você está, aonde você for, irmãos, leva a minha graça, que ela te acompanhará todos os dias da tua vida na face da terra. Então, irmãos, o que nos sustenta aqui nessa terra é a graça e a misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. São as primícias do Espírito Santo. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito fina, é uma palavra muito recalcada, uma palavra que veio hoje para nos ensinar, porque está escrito aqui: porque ardente a expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus, né? Então é esperado, a criatura fica esperando a manifestação dos anjos, dos filhos de Deus, mas os anjos vão aparecer, irmãos, na hora e no minuto certo. Vai vir, com certeza, irmãos. Se você está nessa situação, o Senhor te diz: os meus anjos vão aparecer na hora e no minuto certo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, né, irmãos? Então tantas coisas que nos sujeita a errar, que nos sujeita, irmãos, a tirar o nosso brilho, que nos sujeita a tirar as primícias do Espírito Santo. O que é as primícias do Espírito Santo? São, irmãos, tudo que você for fazer, tem que colocar o nosso Senhor e Salvador em primeiro lugar na tua vida, né, irmãos? Quando você vai deitar, quando você vai dormir, quando você está dentro de uma condução, irmãos, às vezes, irmãos, não tem nem como ajoelhar no chão, mas o nosso Senhor, Ele conhece cada coração que está aqui dentro, irmãos. Ele pode sentir o bater de cada batida do teu coração que está aqui dentro hoje. Então Ele conhece, irmãos, a primícia, Ele conhece o verdadeiro, Ele conhece o falso, irmãos. Ele conhece todas as suas ovelhas, Ele conhece cada um, irmãos, segundo as tuas obras. E o Senhor te diz hoje: eu quero as primícias do Espírito Santo.
Porque, irmãos, não perca tempo com esse mundo. Tudo que nós vemos aqui, isso aqui, irmãos, não é esperança. Às vezes você está esperando alguma coisa, mas a fé, irmãos, a fé, ela diz, nós vamos chegar aqui na parte da fé, que, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, da liberdade, da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criatura geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos, e em nós mesmos esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então vai chegar a hora, irmãos, que Deus vai fazer uma redenção, né, irmãos? Uma redenção. E o Senhor diz por essa palavra, irmãos, não se disperse nesse mundo, por nada desse mundo, irmãos. Não se disperse pelo pecado, não se dispersa, irmãos. Se perceba, deixa se desperceber por as coisas mundanas dessa vida, porque tudo isso daqui, irmãos, vai chegar uma hora que vai arder como fogo, irmãos. Então diz, irmãos, a palavra de Deus, que tudo isso daqui, irmãos, vai chegar uma hora que vai descer fogo do céu, e muitos rangerem de dentes. Muitos irmãos vão querer procurar os irmãos dessa igreja, os irmãos da outra igreja, os irmãos de lá, e nós não vamos estar mais aqui. Nós não vamos estar mais aqui, irmãos. Então, e aí chega a parte, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera. Então, irmãos, a fé, ela não é aquilo, não é das coisas que você vê. A fé, ela fundamento da fé é das coisas que nós não conseguimos enxergar, irmãos. Então, comece agora a manifestar as primícias do Espírito Santo em você, para que a fé, o dom da fé, o dom de crer, possa entrar em você, né? Então, muitas das vezes, nós não recebemos porque a nossa fé não alcança. Então, a primícia do Espírito Santo não alcança você. Por quê? Porque às vezes muitas coisas aqui nessa vida atrapalham nós. Então, se nós temos fé, o que é a fé? É a esperança, irmãos, daquilo que nós não vemos. Então, vamos dizer que um irmão, ele tem fé, mas o que é a fé? É a esperança. Olha, eu tinha um irmão aqui na nossa igreja central de Itapevi, ele tinha esperança, e todas as vezes que eu vi ele contar esse testemunho várias vezes, e toda vez que ele chegava, ele pedia para o porteiro, ou para a irmã porteira, marcar, irmãos, uma viagem para ele, e não falava para onde ele ia viajar. E um dia, né, irmãos, depois de muitos anos ele marcando viagem, esse irmão nunca viaja, mas ele estava na fé, porque ele também não tinha dinheiro para viajar para lugar nenhum. E um dia Deus preparou uma viagem para ele, e foi para Orlando, irmãos, com tudo pago. Conheceu a Disney, e com tudo pago, irmãos. Por quê? Porque ele produziu a fé e a esperança, irmãos. E aí ele chegava ali e pedia para o porteiro, marca uma viagem para mim. Irmão, acho que esse irmão viaja direto. Toda vez ele pedia viagem, e nada de viajar, irmão. Mas um dia Deus presenteou ele com a viagem. Mas no coração dele, com certeza ele tinha o lugar que ele queria ir, o local que ele queria ir. Então, isso produziu a fé. E Deus trabalha na fé, no oculto. Não precisa você chegar e contar para ninguém o que você deseja, mas conta para Deus as tuas necessidades. Senhor, esse ano foi ruim para mim, esse ano foi dessa forma, esse ano não foi da forma que eu queria que fosse, mas a partir de agora, a partir de hoje, começa um projeto com Deus. A partir de hoje, pega um papel, uma caneta, irmãos, e começa a escrever tudo que você quer que aconteça na tua vida. Mas não deixa ninguém ler não, irmãos. Coloca lá embaixo do teu travesseiro, abra ali, coloca dentro do travesseiro e deixa ali. Todo dia você faz uma oração com ele, para esse pedido teu. Você vai ver que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Porque isso, irmãos, a fé sem as obras não é nada.
eu tenho fé, mas eu não tenho ação. Então pega uma caneta e começa a escrever, irmãos, tudo que você quer, e Deus cumprirá na tua vida, irmãos. Então, irmãos, a palavra de Deus, para continuar aqui, ela diz: e a mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque imagine, se o Espírito Santo não intercedesse por nós, né? Então a sua vida só está dessa forma porque o Espírito Santo ainda intercede por você. Muitas das vezes, irmãos, era para nós estarmos de uma outra maneira, mas porque o nosso adversário, ele quer que nós andamos de cabeça baixa por essas terras, por esse caminho, porque nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Mas tem alguém, irmãos, que 24 horas, irmãos, está intercedendo por nós, junto a Deus, né? Então é por isso que nós estamos dessa forma, né? Por isso que sempre nós falamos, Deus está no controle de toda a situação, e aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção. Às vezes você dobra o joelho aqui, Deus está examinando nossos corações. Às vezes você pede errado, mas Deus, o Espírito Santo está aqui, ele examina o teu coração, irmãos, e vê. Às vezes você pediu errado, mas ele sabe, como Ana estava ali ajoelhada, com a intenção, irmãos. Quem olhou para ela, o sacerdote olhou e falou: essa mulher está embriagada, mas o Espírito Santo estava intercedendo por ela, irmãos. E quando ali Deus pegou e cumpriu o desejo do coração dela, que era ter um filho, gerar um filho, que era coisa básica para Deus, né, irmãos? E Deus é o Deus de gerar as coisas, ele gera. Às vezes não tem nada, mas Deus gera, irmãos. E aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então o Senhor te pergunta hoje aqui para você: você ama a Deus? Então todas as coisas vão contribuir daqui para frente para que a tua vida melhore, irmãos, para que você possa realmente comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, irmãos, porque muitas das vezes nós não vivemos o melhor porque nós não compreendemos a palavra de Deus, né, irmãos? E porque os que dantes conhece também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então você é diferente dos teus irmãos. Então, a partir de hoje, irmãos, saia daqui com a consciência que você tem a marca de Jesus Cristo na tua vida, e você é diferente de qualquer pessoa aí fora, de qualquer pessoa, irmão. O seu DNA é um DNA único, né, irmãos? O seu DNA é um DNA único, e não há ninguém como você aqui nessa terra. É por isso que o Senhor ama a tua alma, e o Espírito Santo tem a ordem de interceder por você sobre essa terra aqui. Então esta é a palavra, irmãos. Levemos essa palavra para nossos lares provisórios, e temos a certeza, irmãos, que a partir de hoje nós teremos que dar o melhor, irmãos, para nosso Deus, o melhor. Se nós queremos, irmãos, o melhor dessa terra, nós teremos que dar o melhor para Deus. Qual é o melhor nosso? É o melhor para nós? É ficar no celular 24 horas por dia? É ficar diante de todas as novelas que passar na televisão? É ficar, irmãos, perambulando por essas ruas aqui todos os momentos, sem levar o nosso pensamento ao céu, irmãos? Não, o melhor é tirar a melhor parte do dia para louvar e agradecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós só temos culto uma vez por semana, né? E os outros dias, né? Nós vamos ficar sem orar, nós vamos ficar sem buscar Deus, nós vamos ficar sem ler a Bíblia, nós vamos ficar sem elevar nossa mente aos céus? Não, irmãos. Procure dar o melhor para nosso Deus, que Ele vai melhorar a tua vida, irmãos. A tua vida material, ela vai mudar, irmãos. De água, ela vai ser transformada em vinho. A tua vida espiritual, irmãos, ela tem que andar também, ela tem que
A vida material, ela tem que ser a sombra da espiritual, irmãos. Então as duas têm que andar junto. Às vezes, irmãos, nós não somos abençoados porque se você, por exemplo, tem uma perna menor do que a outra, eu já andei muito de motocicleta, irmãos, e tem muito colega aí que bateu a moto e tem problema na perna. Então, se ele colocar um sapato igual a esse meu, ele anda meio mancando. Mas por quê? Porque perdeu alguns centímetros da perna, pouquinha coisa. Ele precisa ter uma botinha especial que tem um salto. Uma não tem um salto e a outra tem um saltinho para igualar a perna, né? Então, irmãos, a vida material, ela tem que ser, uma tem que ser a sombra da outra. Se a espiritual está mal, a material também vai mal, irmãos. Então as duas têm que caminhar junto. O Senhor te diz, irmãos, põe a tua cabeça, irmãos, na vida espiritual, que eu te abençoarei materialmente também. Uma vai ser a sombra da outra, irmãos. Então, tire a sua cabeça lá do materialismo e foca no espiritual, porque tudo Deus proverá nas nossas vidas. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos juntos louvar e agradecer a Deus por esse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém.